banco de dados, né? Não sei se vocês se recordam, o modelo relacional das aulas que vocês têm de banco de dados, a gente tem um modelo relacional desse banco de dados, que é a programação orientada a objetos 2, né? É o seguinte, eu vou gerar aqui, para que a gente tenha aqui visualmente, né, as referências desses registros, de como eles são vinculados aí no banco de dados, né? A estrutura lógica do nosso banco de dados. Então, eu só vou ter que sair e abrir de novo aqui, porque travou o workbench. Mas é o seguinte, a tabela de movimentação, ela amarra todas as outras tabelas do sistema, todas as outras. E a gente precisa entender de onde vêm esses vínculos para compreender o que é implementação e para a gente compreender o que é experiência do usuário. São duas coisas diferentes e são duas coisas igualmente importantes, tá? Então, aqui no meu banco de dados, eu vou gerar a partir do banco de dados, né? Vou gerar um modelo, entidade de relacionamento, desse projeto que a gente está desenvolvendo. E visualmente a gente vai verificar como essas tabelas são amarradas. Eu não vou importar aqui as procedures, não me importa. E não vou importar as views também, porque basicamente é para um estudo, né, de como essa view deve se comportar. A gente tem aqui, ó, a tabela movimentação, que é uma tabela central no sistema. A movimentação, né, ela tem aqui ainda uma chave estrangeira da tabela de produto, tá? E ela tem uma chave estrangeira da tabela de pessoa, sendo que uma pessoa pode ser um cliente ou um fornecedor. Então, na movimentação, a gente vai listar a descrição do produto, chamando ela de produto, e a gente vai listar o nome da pessoa, sendo ela um cliente ou um fornecedor. Então, aqui, ó, a gente vai ter o tipo já consta na tabela movimentação. Aqui entrada ou saída, e aqui nessa tela venda ou compra, certo? A gente vai ter aqui, ó, na coluna de produto, na verdade, a descrição do produto. Mas internamente a gente precisa compreender qual é o valor da coluna produto ID, porque a tabela movimentação, ela não guarda a descrição do produto, ela guarda uma referência da chave primária de produto. Então, se aqui é o produto 1, eu venho na tabela aqui, vejo qual é o produto 1 e pego a descrição dele. O mesmo serve para a próxima coluna que vai ser exibida de cliente ou fornecedor, né? Dependendo do tipo da movimentação, a gente vai ter aqui, independentemente de se é um cliente ou um fornecedor, a gente vai mostrar o nome da pessoa relacionada a essa movimentação. Como que a gente encontra? Por meio de uma chave estrangeira. Aqui a gente guarda a informação duplicada. Se aqui a gente tem uma movimentação da pessoa ID 10, então a gente repete esse código 10 aqui na tabela de movimentação e une essas duas tabelas para identificar o nome da pessoa. Então, quando a gente trabalha essa junção, né, a gente trabalha na sintaxe SQL, os joins, né, são as junções entre as tabelas, onde a gente pode correlacionar chave primária e chave estrangeira, e então gerar essa percepção de registro único, ou gerar essa percepção que a movimentação 10 foi do produto arroz integral para o cliente Márcio Silva, por exemplo. Mas internamente a gente armazena essas informações separadas para que, por exemplo, a gente não tenha
duplicação de um mesmo cliente ou duplicação de um mesmo produto. Isso garante a integridade do banco de dados. Então, para que a gente faça aí a listagem da movimentação, eu vou utilizar aqui o meu script SQL, né? Vou fazer o seguinte, para selecionar a movimentação, a gente faz isso, ó, select asterisco para a movimentação. Porém, isso não vai resolver o nosso problema, né? Eu preciso considerar chaves estrangeiras, né? Que preenchem aqui a tabela de movimentação. Internamente eu vou precisar manipular e vou precisar saber também quais informações visuais precisam ser apresentadas, né? O nome do produto e o nome do cliente ou fornecedor. Então é o seguinte, da tabela movimentação, a gente vai pegar o seguinte, ó. Eu consigo colocar num comando SQL, e vocês vão se aprofundar depois nos conceitos de banco de dados, mas eu preciso contextualizar o que a gente vai fazer na view, porque a estrutura do banco de dados é uma coisa, mas visualmente o que é apresentado para o usuário é um pouco diferente, né? Então, eu vou dar um apelido para essa tabela de movimentação, eu vou chamar ela de M, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, da tabela de movimentação, eu vou pegar movimentação ID, produto ID, pessoa ID, tipo da movimentação, a data da movimentação, o status, a quantidade movimentada e o valor. Então, eu peguei todas as informações da tabela de movimentação. A gente consegue ver isso daqui, ó. Não tem registro, né? Não há registro de movimentação, mas existe aqui a estrutura de colunas. Então, assim, retornou a estrutura vazia porque não há registro. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou lá na tabela de produto e vou pegar a descrição, porque ela precisa ser exibida visualmente. Mas eu vou mostrar a descrição do produto e casa aqui, ó, com o produto ID da tabela movimentação. Então, eu vou fazer um inner. Inner join significa o seguinte, eu só listo o registro da tabela de produto se ele existir na tabela movimentação ou vice-versa. Então, precisa existir o registro dos dois lados. Então, eu faço um inner join com a tabela de produto, que eu chamo de P, e comparo. Na tabela de produto, a chave primária produto ID precisa ser igual na tabela de movimentação o valor de produto ID também. Então, eu juntei o produto ID da tabela produto com o produto ID da tabela movimentação, que só serve se for igual dos dois lados. Então, além de listar o produto ID, aqui nesse ponto, eu vou listar também p.descrição. Lá na tabela de produto, eu vou pegar a descrição, só que eu vou chamar ele aqui de produto. Eu não vou chamar de descrição, eu vou chamar de produto. Certo? Então, eu já tenho aqui, ó, a coluna produto também que já está aparecendo. Agora, aqui, de cliente ou de fornecedor, o que eu vou listar é o nome, e eu preciso também juntar essa tabela na minha consulta. Então, eu vou fazer um inner join. Como eu já disse anteriormente, o inner é o caso em que é completo, né? Eu só listo o registro de um lado se houver registro do outro lado. Então, eu só listo as movimentações que tem um cliente ou fornecedor. Então, eu vou fazer um inner join com a tabela pessoa. Aqui eu não posso ter duas tabelas com o mesmo apelido, né? Eu chamei produto de P. Então, pessoa eu vou chamar de PE. Então, eu comparo lá na tabela pessoa, eu tenho o valor da chave primária. Então, PE.PessoaID, que é o valor da chave primária, é igual a M.PessoaID na tabela de movimentação. Então, eu casei essas duas tabelas
e comparei a chave primária de pessoa com a chave estrangeira de pessoa ID aqui no meu banco de dados. Então, eu vou ter, além do m.pessoaid, eu vou ter também aqui, ó, pe.nome. E nome de cliente ou de fornecedor eu vou deixar só como nome mesmo, porque nome generaliza. Eu não vou colocar um alias ali, né? Um apelido para essa coluna, tá bom? Então, essa daqui é uma consulta no banco de dados, é uma query no banco de dados. Só que o que eu preciso criar é a estrutura de uma view, tá? Então, aqui no projeto, eu tenho, deixa eu só conferir aqui, na parte de documentação, né? Não, eu deixei separado ali o banco de dados, né? Uma estruturazinha, onde eu passei para vocês as queries, todas as procedures e as views que a gente tinha criado. Eu deixei reservado numa pasta separada, que está aqui, não me engano, não, na aula 04, foi a última aula, isso. Então, a gente tem todas as procedures e todas as views. O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou só duplicar para que eu tenha uma view chamada V movimentação. Essa view de movimentação, eu vou trazer ela aqui para o NetBeans, para que a gente possa editar, né? Então, no banco de dados, eu tenho aqui um comando que vai apagar a view caso ela exista, que é a v underline movimentação. E caso ela exista, ele vai apagar, porque pode haver uma atualização, e aí depois de apagada ou não, a gente vai criar uma view chamada v movimentação, e essa view ela vai ter o seguinte SQL, né? A gente vai ter aqui v movimentação com este comando, com essa query. A única coisa que faltou, que a gente vai complementar aqui, é trabalhar a ordenação. Eu opto, nesse caso aqui, por sempre listar as movimentações mais recentes primeiro. Então, quanto mais antiga a movimentação, mais para o final da lista ela vai ficar, tá bom? Então, a gente vai colocar uma cláusula aqui de ordenação. Então, vou colocar aqui um order by. E a gente vai fazer a ordenação pelo último registro. Movimentação. Order by m.movimentação id em ordem decrescente. Então, dos mais recentes para os mais antigos, tá? Então, com essa view pronta, vou colocar aqui para executar. Ela funcionou. Eu vou rodar o comando de select, asterisco, pronto. Tem underline, movimentação. Ele trouxe as colunas todas para mim. Então, o passo que eu vou fazer aqui, antes da gente prosseguir, é enviar para vocês esse arquivo que vai gerar view de movimentação no banco de dados aí para vocês. Vou arrastar aqui, porque não anexou. Underline movimentação. Vou executar isso no banco de dados para a gente conseguir, então, fazer a listagem de movimentações para a nossa para a tela. Então, agora que a gente tem a view de movimentação e já tem o formulário, a gente vai até o nosso projeto para começar a trabalhar a classe de acesso aos dados, né? Aliás, como essa implementação vai levar um pouquinho mais de tempo, vale mais a pena a gente trabalhar a representação de um item de movimentação internamente no Java, né? Então, o que acontece? A gente vai usar como referência para criar a classe movimentação, bin, né? Para que eu represente, por exemplo, uma instância de movimentação, para que eu represente uma coleção inteira de movimentações,
a gente vai usar como referência o que chega na view, o que chega da view para a gente. Porque, um exemplo, né? Eu tenho aqui o JS movimentação. Eu vou precisar listar todas as movimentações aqui para a tabela, certo? Então, eu vou precisar do nome do produto, né, da descrição do produto, e vou precisar do nome do cliente ou do fornecedor. Se eu vou precisar representar isso, então nas minhas classes BIM, eu vou precisar também, ter essas informações na minha tela. Eu vou precisar ter essas informações na classe que faz a representação aí do item no banco de dados. Então, eu vou considerar aqui e o valor para representar qualquer que seja a movimentação. Ô, Everaldo, você tá mutado. Pessoal, a minha conexão caiu aqui, mas vamos seguir. A gente não perdeu muito conteúdo, que é o seguinte, eu só incluí a minha coluna relacionada aí à chave estrangeira da tabela de produto, e é a segunda coluna que retorna também da minha view de movimentação, tá bom? Logo em seguida, né, depois do produto ID, a gente tem aqui, ó, o nome do produto, né? Vem do banco de dados, então a gente vai ter um private string produto. Depois da coluna de produto, a gente tem pessoa ID e nome. Então a gente tem um private int pessoa ID e depois a gente tem um private string nome, é o nome da pessoa responsável pela movimentação. A gente tem agora o tipo da movimentação, que é uma informação textual, então private string tipo. A gente tem agora a data da movimentação, então private date, que a gente vai precisar importar, né, do java.util, a classe date vai ser a informação do tipo o atributo data, movimentação. Logo depois data movimentação a gente tem o status, que é um texto.
Então, é um string status. Agora, a quantidade de movimentação vai ser um private int quantidade movimentação. E, por fim, o valor da movimentação vai ser um private. Só conferir se a gente tem utilizado double ou se a gente tem utilizado float nas outras classes. A gente tem utilizado double, então vai ser um private double só para manter padronização. Valor. Agora que eu tenho todos os atributos que constam na minha view de movimentação, eu vou inserir o método construtor da classe e vou inicialmente desmarcar tudo para gerar um método construtor. Vou gerar um método construtor. Um segundo. Primeiro pode ser com todos os atributos e depois posso gerar um método construtor também sem inicializar nenhum atributo. Porque eu posso criar um registro, né, um objeto de movimentação e depois setar atributo um por meio dos métodos set, que a gente vai gerar agora aqui. Né? A gente vai gerar todos os métodos get e set, através aqui do gerador de código, em que vou gerar os getters e setters de todos os atributos da classe. Para movimentação get set, para produto ID get set, e aí até o final aí, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, vou enviar um print toda essa implementação de hoje, para que a gente possa seguir a implementação já fazendo a listagem da movimentação e já na próxima aula. Bom?